Vamos lá, senhores, eu sou o Mário Sobral do Jornal Segurito, em mais uma edição do SST Canal. Como você já sabe, nós estamos comentando as normas regulamentadoras. Estamos na NR17. No programa anterior, o Nestor falou sobre o item 17.3 e eu vou conhecer agora o 17.4. Então, bora fazer a leitura dele primeiro. Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem ser adequados às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Então o que é isso? A gente falou, acho que no primeiro vídeo. Características psicológicas e fisiológicas do trabalhador. Então tem que ser adaptado completamente ao trabalhador. Então, adaptado às características psicofisiológicas e à natureza do trabalho a ser executado. O que seria isso? Eu não posso utilizar uma ferramenta que não seja adaptada para aquela atividade especificamente. Vocês já devem ter visto pessoas tentarem afrouxar parafuso com alicate. Vai lá com a ponta do alicate e afrouxa o parafuso. Mas, se eu tiver uma chave de fenda, é muito melhor. Então percebe que eu estou aqui adaptando a atividade exatamente. Então isso aqui é adequado para um parafuso. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte. Toda vez que eu vou colocar uma ferramenta nova, um equipamento novo no posto de trabalho, eu preciso verificar a opinião do trabalhador. Porque imagina você compra uma determinada ferramenta, acha que está melhor, que está ajudando o trabalhador, só que se não for adequado, só vai se trocar daqui talvez a anos. Enquanto isso, o trabalhador vai estar lá com um desconforto. Pode ser uma coisa simples, um pequeno desconforto, ou pode ser uma coisa que pode gerar até uma doença nesse trabalhador. Então sempre, assim como a gente faz teste de EPI para trocar, também em relação a equipamentos, ferramentas, é importante que faça essa avaliação da opinião do trabalhador. Então uma validação do trabalhador. Deixa eu ler aqui pelo livro os demais itens. Então 17.4. Nas atividades que envolvam leitura de documentos para digitação, datilografia ou mecanografia, deve, o que deve? Primeiro, ser fornecido suporte adequado para documentos que possa ser ajustado, proporcionando boa postura, visualização e operação, evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual. Então imagina que eu estou aqui com um material para leitura, né, para digitação, e aqui eu estou no computador. Aí eu vou aqui, digito um bocado, aí eu olho para lá, forço o pescoço, aí coloco para cá. Não sei se vocês já viram, existem alguns suportes. Então aqui está o monitor e eu coloco ao lado um suporte que aí facilita a leitura, para que eu não tenha que ficar forçando o pescoço. Então é uma forma de atender esse item. O que mais? Ser utilizado o documento de fácil legibilidade, sempre que possível, sendo vedada a utilização de papel brilhante ou de qualquer outro tipo que provoque ofuscamento. Então, por exemplo, papel para leitura é um papel que seja fosco. Na hora que eu tenho um papel brilhante, vai bater a iluminação, né, e vai ofuscar a sua visão aqui. Então não vai ficar confortável a leitura. O que mais? 17.4.3. Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados, então eu estou lá no computador, terminar de vídeo, deve observar o seguinte. Então, no uso do computador, primeiro, condições de mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela do equipamento à iluminação do ambiente, protegendo-a contra reflexo e proporcionar corretos ângulos de visibilidade ao trabalhador. Então, seria interessante eu ter uma espécie de suporte ou uma certa flexibilidade no layout para colocar o monitor aonde fosse necessário, porque talvez está batendo sol e aí está dificultando, uma luminária. Então, essa flexibilidade é um dos principais itens da área de ergonomia. Item seguinte, o teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas a serem executadas. Então, por exemplo, quando a gente usa um teclado de laptop, a gente está muito preso ali. Por exemplo, o meu computador que está aqui do lado, eu tenho um laptop e eu coloco um teclado externo, porque aí eu puxo, coloco onde eu quiser. Também a questão da flexibilidade que a gente falou há pouco. O item seguinte, a tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser colocados de maneira que a distância olho-tela, olho-teclado e olho-documento sejam aproximadamente iguais. Então, na hora que eu for fazer essa distribuição, está aqui o documento, está aqui o monitor e está aqui o teclado. Ficar numa distância que eu não tenha que ficar o tempo todo forçando e tudo mais, focando em distâncias diferentes. Então, essa é outra orientação. O item seguinte, serem posicionados em superfície de trabalho com altura ajustável, também, que é o meio óbvio, né? Eu preciso que o teclado fique com uma altura adequada. Nesse item, dá um exemplo. Não sei se vocês já viram, as mesas de computador geralmente tem uma gavetinha, né? Por que isso?
Porque o ideal, regra geral, não vai ser sempre, mas regra geral tem uma situação específica que vai mudar. A altura do cotovelo deveria ser mais ou menos a altura do teclado. Estou aqui no computador, mas a altura do cotovelo, mais ou menos na altura do teclado. Na hora que eu coloco o teclado sobre a mesa mesmo, percebe que eu acabo elevando os braços. Então, o ideal é que eu fique mais ou menos nessa postura. Só que aí se eu colocar, no caso do laptop, se eu coloco o laptop aqui, ó, eu acabo flexionando muito o pescoço. Então, quando eu estou com um laptop, o ideal é que ele esteja no suporte mais alto, com o teclado externo, que aí facilita. O item 17431. Quando os equipamentos de processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo forem utilizados eventualmente, poderão ser dispensadas as exigências previstas no subitem 1743, observada a natureza das tarefas executadas e levando-se em conta a análise ergonômica do trabalho. Então, ele estabeleceu várias obrigatoriedades, mas digamos que você usa o seu computador, o seu laptop, lá nesse exemplo, de forma esporádica. Você usa uma vez por outra, mas não usa direto. Se você usar direto, você precisa dessas orientações. Por exemplo, eu, há um tempo atrás, eu estava com dor no pescoço. E aí eu fui perceber, eu trabalho com isso, e nunca tinha notado que meu computador estava muito baixo. E ao fazer isso, comecei a sentir dor no pescoço. O que eu fiz? Teclado externo, suporte para o computador e mouse externo. Passou a dor. Se eu estivesse usando esporadicamente, não seria um problema, porque não ia forçar tanto. Mas, se é uma coisa contínua, eu tenho que seguir esses critérios estabelecidos na norma. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Próximo programa, o Nestor continua falando sobre a NR17. E se você tem alguma sugestão de pauta, porque a gente está intercalando, né? Ora a gente fala sobre a NR, ora responde algumas perguntas. Então, se você quiser mandar uma pergunta, manda até um vídeo com a pergunta, manda para sobralj@hotmail.com ou coloca aí só nos comentários que a gente pode aproveitar essa pergunta. Um abraço e até. Antes, curte aí. Eu não gostei do vídeo, mas você já gostou de outros e não curtiu. Então curte esse aí e compartilha também. Um abraço e até o próximo programa. Olá, eu sou o gestor do site Segurança do Trabalho, M. Olá, eu sou Mário Sobral, do Negócio Jurídico. E juntos estamos fazendo